Buenos días. En instantes comenzará la conferencia del profesor de la Universidad de Unicuritiba de Brasil, el doctor Sergio Moro, titulada Democracia, Estado de Derecho y Combate contra la Corrupción, que cuenta con el auspicio de varias universidades. La Universidad Nacional del Litoral, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Blas Pascal, de la Universidad Católica de Córdoba, de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de El Salvador y de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Además de los rectores y otras autoridades, estas universidades estarán representadas por el vicedirector de la Universidad Nacional del Litoral y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Mariano Candioti, por el rector de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mancilla, la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, Julieta Gallino, el director de la carrera de abogacía de la Universidad Blas Pascal, Guillermo Ford, también por el presidente de la Universidad Siglo XXI, el doctor Juan Carlos Abad, también por el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Leandro Ríos. El acto académico también cuenta con la participación a título personal del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, el rector de la Universidad Católica Argentina, UCA, Miguel Schiavone, el rector de la Universidad CAES, Alberto Aleman, el presidente que mencioné recién de la Universidad Siglo XXI, Juan Carlos Rabat, el rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, IBA, Andrés Agrés, el vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, Fernando Luján Acosta, el vicerrector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Alberto Frach, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE, Silvia Toscano, la directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, Erika Pedruzzi, Ricardo Gil Avedra, miembro del Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y Daniel Roque Vítolo, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA. A todos ellos, muchas gracias. El doctor Moro expondrá 20 minutos, luego habrá una hora de preguntas y respuestas, y sin más, lo dejo con el doctor Moro. Por favor, Sergio. Bem, buenos dias para todos. Primeiro, eu queria agradecer enormemente esse convite para fazer essa conferência, videoconferência com a Argentina. E, em especial, agradecimento aqui ao Perfil Educação, ao senhor Jorge Fontevecchia e às universidades aqui envolvidas da faculdade. Foram nominadas, mas muito rapidamente, faço questão aqui de a Universidade Nacional do Litoral, a Universidade Blas Pascal, a Católica de Córdoba, a Universidade de Belgrano, Salvador e a Faculdade de Direito da Universidade Austral. Então, meus agradecimentos. Eu peço, desde logo, escusas por não falar o espanhol. É um defeito de um latino-americano, mas eu vou falar em português, pausadamente, para que não haja aí dificuldades de compreensão. O episódio que envolveu essa palestra inicialmente estava marcado para a Universidade de Buenos Aires, houve esse cancelamento. No fundo, acho que também ilustra um pouco a necessidade que nós possamos falar e trocar ideias livremente, evitando polarizações exageradas. Claro que eu compreendo a posição daqueles que foram contra a palestra lá na universidade. Acho que é fruto de uma certa incompreensão quanto ao que aconteceu aqui no Brasil e os próprios esforços anticorrupção, mas fico feliz de ter principalmente essa oportunidade para falar sobre esses temas que são da palestra. E certamente também existem aí pessoas da Universidade de Buenos Aires que estão assistindo e poderão aí fazer as suas próprias avaliações. Então, meus agradecimentos a todos aí que propiciaram a realização desse evento. E vamos ao tema, né? O tema seria democracia, Estado de Direito e combate à corrupção. Acho que hoje nós temos uma compreensão muito clara
de que nós precisamos, para que nós tenhamos democracias e instituições e economias desenvolvidas, nós precisamos principalmente de instituições robustas, de instituições fortes. Existem estudos já muito difundidos sobre esse tema, para ficar em apenas um aqui, já mundialmente conhecido, o livro Por que as Nações Fracassam, do James Robson e do Acemoglu, que faz uma análise de história, de países, de comparações, de várias situações, inclusive com referência a países aqui da América Latina. E hoje já ficou até um clássico a abordagem que esses autores fazem da disparidade existente entre duas cidades gêmeas com o mesmo nome, Nogales, que se encontram ali na fronteira entre Estados Unidos e México. Nogales, no Arizona, e Nogales, ali no México, em Sonora, no estado de Sonora. E as condições de ambas as cidades, apesar de elas terem toda uma história comum, apesar de elas terem um perfil populacional bastante semelhante, uma das cidades tem um desempenho social, econômico e até em matéria de segurança muito mais avançado do que a outra. E a conclusão, né, que é realizada nesse livro, principalmente, é que a principal diferença para esses níveis de desenvolvimento extremamente diferenciados constitui a robustez das instituições existentes nos Estados Unidos, né, que abrangendo Nogales nos Estados Unidos, enquanto uma maior fragilidade institucional das instituições ali no México. É claro que também as instituições norte-americanas são passíveis de críticas, têm lá os seus defeitos, mas esses níveis de desenvolvimento tão díspares entre cidades com tantas coisas em comum chama extremamente a atenção. Na mesma linha, hoje talvez se possa chamar de novos clássicos, poderia citar aqui, com muita relevância, as obras recentes do Francis Fukuyama, né, cientista político, sobre as origens da ordem política e ordem e decadência política. Da mesma forma, o que esse autor, famoso lá pelo seu livro, já um pouco mais de tempo atrás, O Fim da História, análise que ele faz, ele também faz análises sobre países latino-americanos, vai na mesma linha por que esses países, porque os países da região não conseguem desenvolver todo o seu potencial. E normalmente a resposta fica, claro, que existem questões relativas ao desenvolvimento histórico, questões geográficas, mas principalmente a conclusão é a falta de desenvolvimento de instituições democráticas mais sólidas. Bem, o que nós vimos na América Latina nos últimos anos, em particular aqui destacando primeiro o Brasil. O Brasil, desde 1985, com o fim do regime militar, foram recuperadas todas as liberdades democráticas. O país buscou, através dessas instituições democráticas, desenvolver a sua economia, a renda, a distribuição. Houve acertos, houve equívocos. E o que se pode dizer aqui do Brasil, pelo menos, é que desde a democratização, o que nós vimos
era que, apesar da restauração democrática, nós tínhamos um problema que era muito difícil de lidar, que era o problema da corrupção. Uma corrupção que acabou se espalhando em certos níveis entre as instituições brasileiras e que muito prejudicava, vamos dizer, o desenvolvimento de toda a nossa potencialidade. A corrupção, em determinado grau, ela afeta a qualidade e a eficiência das políticas públicas, seja porque gera desvios de recursos, seja porque essas políticas são traçadas de maneira ineficiente. É evidente que existem também outros problemas, mas a corrupção é um desses fatores que muito prejudicava aqui o nosso potencial. Esse quadro começou a sofrer uma alteração no começo de 2012, com um julgamento famoso aqui no Brasil, que foi a Ação Penal 470, um caso chamado vulgarmente de Mensalão, e depois com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela foi um produto da ação de vários procuradores, juízes, policiais, e ela revelou um grande esquema de corrupção. E uma coisa é um ato de corrupção isolado no tempo e espaço. Isso é um mal em si, mas o grande problema nessas democracias maduras é quando surgem esses esquemas sistemáticos de corrupção. Isso, além de afetar, como eu destaquei, a eficiência das políticas públicas, em certo nível, isso leva a um enfraquecimento da própria democracia. A democracia é fundada na ideia de que todos são iguais perante a lei. Algo fundamental dentro da democracia é a noção de Estado de Direito, a noção de rule of law. E essa exigência do império da lei significa que a lei deve servir tanto para proteger o vulnerável, como também para coibir a ação do poderoso quando a lei for infringida. Quando isso não acontece, quando a sociedade percebe elevados níveis de corrupção por parte do seu governo, sem que isso gere consequências próprias, como descoberta por investigação e a punição dos envolvidos, isso vai gerando um certo sentimento de descrédito em relação às instituições democráticas. Esse quadro foi relativamente alterado com a Operação Lava Jato aqui no Brasil, e a investigação se expandiu tanto que foi descoberto, posteriormente, que teria desdobramentos, inclusive, em outros países. E essas informações, essas provas, foram paulatinamente sendo compartilhadas por autoridades brasileiras com outros países, que geraram seus próprios casos. Concomitantemente, talvez o próprio exemplo do Brasil, um país vizinho, realizando uma robusta ação anticorrupção, gerou um verdadeiro movimento, uma onda anticorrupção em toda a América Latina. Então, nós tivemos, por exemplo, desdobramentos da Operação Lava Jato, normalmente se chamava como caso Odebrecht, em países como Equador, Colômbia, Peru e até mesmo na América Central, Panamá, também na Argentina, em certo grau. Cada país reagiu de uma maneira em relação a esse compartilhamento de prova. Isso sem prejuízo, como eu disse, do desenvolvimento dos seus próprios casos ali dentro dos seus países, sem que estivessem relacionados com a Operação Lava Jato. A minha percepção, porém, é que, apesar desses avanços, houve um certo arrefecimento no último ano
em relação a essa onda anticorrupção, ou talvez nos 2 últimos anos. Saiu até um estudo realizado essa semana foi publicado pela revista America's Quarterly, Council of Americas, foi produzido pelo Council of Americas e American Society, fazendo uma avaliação, né, do combate à instituição e do fortalecimento das instituições em toda a região latino-americana, com alguns países melhorando a sua performance, notadamente aqui se destacar o caso do Peru, enquanto que outros países perderam posições. Infelizmente, o Brasil, na avaliação dessa revista, desse estudo, perde algumas posições. A minha avaliação é que, de fato, houve um certo arrefecimento, né, no Brasil. Nós avançamos muito no combate à corrupção através de mobilização, né, popular. Pessoas protestavam, inclusive nas ruas, uma grande atenção da sociedade civil organizada demandando governos com maior integridade. Houve um certo arrefecimento disso. E, por outro lado, né, nós não conseguimos avançar. Eu assumi o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Jair Bolsonaro. Consegui avançar em várias áreas, como o combate à criminalidade organizada e à criminalidade violenta. No entanto, em relação a avanços de reformas anticorrupção, não foi possível. Houve muita dificuldade, muitas obstruções de vários lados para que nós conseguíssemos avançar significativamente nessa área. Mas, particularmente, eu penso que, pelo menos aqui no Brasil, essa é uma agenda, a agenda anticorrupção, que não é difícil de ser retomada. Porque existe a Operação Lava Jato, serviu muito para elevar a percepção das pessoas dos malefícios causados pela corrupção, não só no âmbito econômico, mas igualmente nas nossas democracias. Eu acho que esse sentimento se encontra latente e ele é muito facilmente retomado como uma agenda positiva. Lição também aprendida é que, de fato, né, movimentos anticorrupção, como em certa medida contrariam interesses especiais muito poderosos, são difíceis de serem implementadas na prática. É sempre preciso ter uma mobilização da imprensa, da sociedade civil, da população, para cobrar dos nossos governantes uma reforma. E eu digo que não é uma reforma necessariamente só repressiva. São reformas que aumentem transparência, que muitas vezes diminuam até burocracias que acabam servindo de oportunidades para práticas de corrupção. E também precisamos aumentar, de fato, a parte repressiva para que alguém surpreendido num crime de corrupção seja efetivamente punido pelas Cortes de Justiça. O que acho que prejudicou também, o que entendo que prejudicou também o avanço, foi a acentuação da polarização política no âmbito latino-americano. No Brasil, em particular, né, alguns agentes que haviam se envolvido em corrupção, para, vamos dizer assim, esconder as suas responsabilidades, invocaram, né, um álibi de perseguição política. Isso, infelizmente, né, em certo grau, acabou obscurecendo o real debate e a real questão, que é: nós precisamos ter instituições fortes, nós precisamos ter instituições que funcionam e que a prática de crimes por agentes políticos é de todo inaceitável e que a lei tem que ser igual para todos. Então, se ouviu muito aqui no Brasil, por exemplo, a expressão de que a Operação Lava Jato teria representado uma criminalização da política,
quando, na verdade, o crime de corrupção, né, não tem nada de natural, não tem nada de usual ou algo que deva ser protegido dentro de um regime político democrático. Então, essa politização, essa polarização, que infelizmente afeta o mundo de diferentes maneiras atualmente, mas no Brasil isso se encontra muito forte, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, acabou dificultando esse debate. Mas, como eu disse, eu penso que essa é uma agenda facilmente retomada. O Brasil tem uma democracia consolidada, é uma economia importante, é um player, né, um jogador importante nesse debate mundial, e a população, a sociedade percebe a necessidade de retomar essa agenda de reformas, e eu acho que isso pode ser factível. Hoje nós estamos num momento muito triste, que é o momento da pandemia, mas isso é algo facilmente de ser retomado, demanda, evidentemente, vontade política. Mas, enfim, finalizando então a minha exposição, né, eu acho que esse combate à corrupção, e isso é o mais importante, tem que ser percebido num cenário mais geral. Não é uma questão puramente criminal, é uma questão de fortalecimento do Estado de Direito, do império da lei e das instituições democráticas. Penso ser esse o recado fundamental, a mensagem fundamental a ser transmitida nessa conferência. Muito obrigado. Muito obrigado, doctor Moro. Eu voy a hacer las preguntas en español. Si el señor tenga alguna dificultad con alguna de ellas, vos me avisa y yo intentaré de hacer en portuñol. Sí. Voy a comenzar con una pregunta del ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, el doctor Mariano Candiotti, que le pide una reflexión sobre las comparaciones de Lavallato y de Mani Puliti, que de hecho usted hizo, creo, su tesis doctoral sobre ese tema, y de las posibilidades que puede tener el Lavallato de ser extendido a otros países. Usted mencionó algunos, específicamente en el caso de Perú, de Ecuador, e que sucedeu na Argentina. Certo. A Operação Mãos Limpas, Mani Puliti, operação contra a corrupção muito robusta, que teve o seu início na Itália em 1992, e o seu auge foi até 94. Depois ela prosseguiu sem tanta força como teve antes. E a semelhança, eu acho que nós podemos localizar principalmente na dimensão. Os números até da Operação Mani Puliti, de investigados e talvez de presos, seja até maior do que a Lava Jato, embora as prisões tenham sido mais curtas. E em ambas as investigações foi revelado um esquema sistemático de pagamento de subornos, coima, como se diz em espanhol. Ou seja, não era a corrupção isolada, mas a corrupção como uma regra normal de comportamento dentro do âmbito público, seja para agentes públicos, do funcionário, seja para agentes políticos que recebiam uma parcela dos subornos dirigidos a esses funcionários públicos. Então, existe essa semelhança. Da mesma forma, houve, após 94, uma reação do mundo político muito forte contra os magistrados e contra as investigações anticorrupção na Itália, principalmente através de alterações legislativas que acabaram esvaziando muito o efeito da Operação Mãos Limpas. Então, por exemplo,
leis que reduziram prazo de prescrição, leis que descriminalizaram condutas como a falsidade de balanço, o que fez com que toda aquela expectativa gerada pela Mãos Limpas, não de ter um país mais íntegro, não se concretizasse naquele primeiro momento. Eu não posso falar sobre a Itália no momento agora, nós estamos falando de algo da década de 90. Eu já ouvi de recentes reformas que possam ter alterado o quadro, mas, pelo menos naqueles momentos iniciais, parece claro que não houve um avanço tão significativo como se esperava. Na Operação Lava Jato, de forma semelhante, nós, infelizmente, não conseguimos avançar muito além dos processos judiciais. Há uma expectativa de que houvessem reformas legislativas para que nós pudéssemos avançar mais para a construção de uma democracia mais íntegra, mas essas alterações foram bastante tímidas até o momento. Eu mesmo enviei, como ministro da Justiça, um projeto de lei, que denominei de projeto de lei anticrime, e, infelizmente, a parte relativa ao combate à corrupção acabou não sendo aprovada pelo Congresso e até mesmo, em certa medida, desfigurada, gerando algumas dificuldades. Os principais avanços no Brasil, em matéria geral contra a corrupção, acabaram vindo principalmente do Supremo Tribunal Federal brasileiro, com a proibição de doações corporativas de empresas para financiamento eleitoral. Acho que isso foi uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que é de 2016, se não me engano, influenciado ali pelo contexto da Operação Lava Jato, e uma mudança igualmente no momento de execução da pena no processo penal brasileiro, mas que, infelizmente, o próprio Supremo Tribunal Federal reverteu essa decisão ano passado, que também foi um certo retrocesso, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, em relação ao combate à corrupção. Ou seja, acho que tudo isso ilustra que nós precisamos, para que nós fortalecemos nossas instituições, para que nós fortalecemos a economia e a democracia através do combate à corrupção, que isso tem que ser um esforço perene, sempre vigilante. Doctor Moro, el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Leandro Ríos, me pide que le pregunte si usted tiene una opinión formada acerca de la conveniencia o no de tipificar en la legislación penal o en la electoral el delito de financiamiento ilícito de los partidos políticos, y en su caso, qué rasgos principales debería tener dicha incriminación. Eu não conheço a legislação argentina, mas certamente o financiamento ilegal, de campanhas eleitorais ou de partidos políticos, na minha opinião, deveria ser criminalizado com penas. Esse tipo de crime afeta a integridade do sistema eleitoral e afeta, em certo grau, as próprias eleições. Isso deveria resultar na punição tanto do beneficiário, tanto com sanções eleitorais, como perda do mandato, ou a punição por prisão, como igualmente para aquele que financia ilegalmente alguma eleição. No Brasil, já existe uma criminalização, embora muito deficiente, desse tipo de conduta, que nós chamamos vulgarmente aqui no Brasil de caixa 2 em campanha eleitoral. Mas, embora nós tenhamos essa tipificação, essa criminalização, é necessário reconhecer que muitas poucas pessoas são punidas efetivamente por esse crime no Brasil.
Normalmente, quando isso ocorre, são em pequenos casos e não nos grandes casos. Esse que eu entendo que é um defeito, muitas vezes, nosso aqui dos países latino-americanos, que nós temos leis que, por exemplo, nós temos leis que criminalizam a corrupção, mas a aplicação dela, a efetivação, ela é muito defeituosa, principalmente por deficiências institucionais que não permitem que a lei seja aplicada de uma maneira igual para todos. Isso que acaba impactando o próprio crédito, a credibilidade dessas leis perante a população e, quando é disseminado, em relação à própria democracia. Então, importa não só ter a criminalização, mas, igualmente, nós temos estruturas que sejam eficientes o suficiente para tornar essas leis vivas. Doctor Moro, el rector de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto, le quiere preguntar qué esperaba usted cuando dejó la justicia e ingresó a la política. Essa é uma questão assim bastante simples, embora gere muita incompreensão. Eu conheci, durante a Lava Jato, tive a oportunidade, a honra de conhecer alguns dos magistrados italianos que atuaram na Mãos Limpas, como Gerardo Colombo, Antônio de Pietro e Per Camilo da Vigo. Eles tomaram rumos diferentes nas suas carreiras. O Antônio de Pietro foi para a política, os outros dois permaneceram na carreira judiciária. O que sempre me incomodou no relato dos três, veja bem, não me entendam mal, eu tenho os três em alta conta, mas o que sempre me incomodou no relato dos três era uma certa frustração, porque, apesar de todo aquele esquema de corrupção, apesar de todo o esforço dos magistrados contra a corrupção, aquilo não refletiu, pelo menos em um primeiro momento, numa melhoria do nível de integridade da política na Itália. Antes, houve, pelo menos no período imediatamente posterior, um recuo. Quando me foi feito o convite, sinceramente foi uma decisão bastante difícil, mas a minha avaliação era muito simples, que indo ao governo, sendo ministro da Justiça, eu teria condições de atuar tanto para impedir retrocessos no combate à corrupção, como, igualmente, para que nós pudéssemos avançar na agenda anticorrupção. Confesso, como disse anteriormente, que conseguimos avançar em outras pautas significativamente, como combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta, mas avançar na agenda anticorrupção, realmente houve dificuldades institucionais nos vários poderes para que nós conseguíssemos ter algo mais robusto. Mas, como eu disse, a semente está plantada, é uma agenda que pode ser retomada, é uma percepção que decorre até mesmo do contexto internacional de que a corrupção desenfreada, a corrupção sistêmica, é inaceitável. É muito difícil fazer essa avaliação, porque isso faz parte de uma cifra negra, mas não creio que nós tenhamos hoje no Brasil os mesmos níveis de corrupção que nós tivemos no passado, ainda que nós não tenhamos tido a oportunidade de avançar nessa agenda anticorrupção. Então, foi uma escolha realizada com muita incompreensão. As pessoas às vezes falam, não, isso significa que estava atuando politicamente, mas nada disso. O que eu queria era, de fato, avançar nessa agenda anticorrupção. Quando, dentro do governo, eu percebi a impossibilidade de fazê-lo, eu acabei saindo do governo e ainda externei os motivos da minha saída, porque entendiam que eram relevantes para serem conhecidos. Doctor Moro,
el último reportaje televisivo que usted dio fue en la TV Cultura, en el programa Roda Viva, y cuando usted lo dio fue primer lugar en Twitter mundial. Usted en Brasil tiene más popularidad que ninguna otra persona. Se decía de que el presidente Bolsonaro no lo echaba porque si lo echaba generaba un candidato para que compitiese con él en las próximas elecciones. Y se le atribuye al vicepresidente de Brasil decir que no lo eche porque si lo echaba se acababa el gobierno. Siendo ministro de Bolsonaro, en ese reportaje de TV Cultura, cuando siempre le preguntan si usted va a ser candidato a presidente en el 2022, usted contestó textualmente: siendo ministro del gobierno de Bolsonaro, y si él quiere reelegirse, lo lógico es que él sea el candidato del gobierno en 2022 y no quien ahora es su ministro. Ahora que usted ya no es ministro de este gobierno, ¿se va a candidatear a presidente en las elecciones de 2022? Essa não é uma pergunta para uma conferência acadêmica, mas, enfim, olha, eu vejo da seguinte forma: eu deixei a magistratura, para mim isso foi muito difícil, porque aqui no Brasil é um caminho sem volta, eu não posso retornar à magistratura, existem essas regras exatamente para proteger a independência judicial, é uma regra relevante, e os meus planos eram, dentro do governo, avançar essa agenda, principalmente a anticorrupção. O que não foi possível, gerou uma frustração grande da minha parte, embora tivéssemos outras agendas, como disse, bem-sucedidas. Então, eu deixei o governo há pouco tempo, há pouco mais de um mês, deixei o governo com uma certa turbulência, e hoje nós estamos no momento de uma pandemia. Então, não tenho nem condições de refletir sobre essas questões nesse momento. O compromisso que eu tenho é, no entanto, buscar, numa função pública ou no setor privado, a reafirmação desse compromisso maior que envolve o combate à corrupção. Mas, como disse, não é questão única de combate à corrupção. Hoje em dia, a discussão também passa pela defesa do Estado de Direito, pela defesa do rule of law. O combate à corrupção é apenas uma parcela dessa questão maior, que é a integridade da democracia e a integridade do Estado de Direito. Quando a gente pensa na corrupção, como ela era analisada pelos pensadores antigos, muitas vezes tem um sentido um pouco diferente da corrupção como suborno, da corrupção como venalidade. O próprio Aristóteles, quando falava da teoria das formas de governo dele, ele falava das 3 formas ideais, e a sua degeneração em formas corrompidas, e utilizava essa expressão corrupção. Isso é algo que permeia toda a discussão do pensamento político, especialmente até toda a antiguidade, mas também depois até nossos tempos modernos, por exemplo, da monarquia degenerando em tirania, da democracia degenerando em governo de turba, e do aristocracia e oligarquia. Claro que hoje nós estamos num contexto em que a única forma de governo aceitável é a democracia, mas nós temos que pensar a corrupção fora da questão criminal. Claro que isso é importante discutir o direito penal, o tipo, o processo, o devido processo, isso é extremamente relevante, mas nós temos que pensar a corrupção como um desses males que afetam a qualidade das nossas instituições e, por conseguinte, a qualidade da nossa democracia e da nossa economia. Acho que esse contexto que é importante. E, para esse contexto, eu vou estar sempre disponível para o debate. Déjeme entonces volver al tema del Lava Jato. Usted dijo, no fue solo para financiar campañas políticas, sino para el enriquecimiento de algunas personas. A usted, no solamente en Brasil, sino también en Argentina,
se lo acusa de no ser parcial por luego integrar el gobierno que sucedió a quien usted, al partido anterior que usted fue condenado a varios de sus figuras. Me gustaría que esclareciera a la audiencia argentina sobre este tema de que se simplifica el lavallato concentrado exclusivamente en la prisión del expresidente Lula y cómo afectó a todo el sistema político, a los otros partidos políticos, cómo usted defiende su acusación, la acusación que le hacen de falta de parcialidad, de imparcialidad, y cómo usted puede explicar también los, creo, 60 casos de empresarios condenados. Essa distorção em relação à Lava Jato, ou incompreensão, decorre, a meu ver, desse cenário de polarização política. Então, vamos deixar bem claro, a corrupção não é um problema do espectro político da esquerda, nem do espectro político da direita, nem do centro. A corrupção é algo que pode afetar todo agente político, independentemente do seu credo ideológico, das suas convicções, pode, infelizmente, se corromper. A Lava Jato foi uma investigação gigantesca sobre corrupção e ela resultou na condenação de... Eu não tenho aqui o número exato de pessoas, porque esse número ele é mutável, mas de mais de 200 pessoas, seja empresários que pagaram suborno, seja beneficiários, envolvendo aí não só funcionários públicos, como altos dirigentes da Petrobras, que é a nossa maior empresa estatal brasileira de exploração de petróleo e gás, bem como agentes políticos que se beneficiavam desses esquemas de corrupção, seja enriquecendo politicamente, seja enriquecendo licitamente, seja obtendo financiamento ilegal de campanha. Então, o que foi descoberto em síntese? Que as várias diretorias da Petrobras sofriam loteamento político, partidário. O diretor era indicado pelo partido X ou pelo partido Y, normalmente os partidos que compunham o governo federal, porque, afinal de contas, o governo federal controlava a Petrobras, e esses diretores tinham por função arrecadar subornos de empresários com contratos na Petrobras, normalmente com percentuais fixos, e esses funcionários da Petrobras, em parte, ficavam com esse dinheiro e, em parte, destinavam aos seus, vamos dizer, patronos políticos. Por que atingiu mais o Partido dos Trabalhadores? Porque o Partido dos Trabalhadores era o governo federal, era o partido dominante no governo federal na época dos fatos. Então, foi natural na investigação que a grande parte dos agentes políticos afetados fossem do Partido dos Trabalhadores. Mas também atingiram alguns aliados políticos que sequer estavam no espectro político da esquerda. Por exemplo, o ex-presidente da Câmara, político aqui no Brasil chamado Eduardo Cunha, é um político do espectro político da direita e que, inclusive, foi apontado por muitos como o principal artífice do impeachment da ex-presidente Dilma, foi condenado na Operação Lava Jato, assim como tivemos agentes políticos de vários partidos. Em um determinado momento, principalmente a partir do acordo de colaboração feito entre os promotores e a Odebrecht, surgiram relatos de pagamento de suborno a agentes políticos, mesmo fora do esquema de corrupção da Petrobras, inclusive em governos estaduais que eram controlados por partidos de oposição ao governo federal. Ou seja, houve, se espalharam essas investigações contra a corrupção, afetando praticamente todos os partidos. Agora, o desempenho das instituições de justiça em relação a esses casos variou segundo o local. Em Curitiba, nós ficamos mais
que é onde eu trabalhava, ficamos principalmente responsáveis pelos processos envolvendo casos de suborno da Petrobras, que principalmente afetavam os agentes políticos dos partidos que compunham o governo federal. Mas outros casos foram espalhados, inclusive em relação a partidos da oposição. Eu sempre atuei com consciência tranquila quanto ao que eu fiz nos processos, sempre atuei de maneira imparcial, sempre me baseando nas provas. Às vezes a imprensa internacional, ou talvez alguma incompreensão, há um certo foco na figura do ex-presidente Lula. Mas mesmo em relação a ele, é necessário destacar que eu proferi uma sentença de condenação contra ele. Sentença essa que foi confirmada na Corte de Apelação Federal. Foi confirmada no Tribunal Superior em Brasília. Ainda pende recurso, mas já tem confirmação em 2 instâncias. E ele também já foi condenado em outro processo por um outro juiz. Claro que uma das formas de defesa nesses processos contra agentes políticos é sempre o álibi da perseguição política. Isso é natural, que seja invocado. Mas, quando se vai ao processo, quando se examina, o que se tem lá são fatos e provas de uma acusação criminal. Podem ser discutidos? São discutidos no processo e as instâncias judiciárias fazem o seu julgamento. Mas ninguém foi perseguido no Brasil, na Operação Lava Jato, por conta da sua opinião política. Isso não aconteceu, salvo se nós fôssemos acreditar numa conspiração integral judiciária, porque essas decisões foram confirmadas em todas as instâncias, nas várias instâncias, seja contra o presidente Lula, seja contra outras pessoas, em vários casos com trânsito em julgado. Então, não houve isso, às vezes há alguma certa distorção, mas, enfim, eu acho que, infelizmente, parte da análise fica afetada por essa polarização política excessiva que acomete o mundo inteiro em maior ou menor grau, mas me parece muito presente hoje na América Latina. Doctor Moro, cuando yo lo entrevisté en Curitiba y usted era juez, me explicó claramente que la clave para lograr producir condenas en el caso de corrupción era comenzar por los empresarios que pagaban los sobornos. Y que usted ponía mucho foco en las condenas a los empresarios que pagaban. No mencionó recién en su respuesta, si no entiendo mal, hay 60 empresarios que fueron condenados en el caso del Lavallato, y nosotros tenemos en la Argentina un caso particular, creo que la última vez que lo entrevisté fue sobre el caso de los cuadernos, llamado en la Argentina de esa manera vulgarmente como el Lavallato en Brasil. ¿Cuál es el rol de los empresarios en la corrupción? ¿Cuál es el rol que tiene que tener la justicia en la investigación de los empresarios? Esses crimes de suborno, corrupção, coima, são muito difíceis de serem apurados. Eles são praticados em segredo. Normalmente são utilizados mecanismos complexos para a transferência do valor ou do dinheiro de um ao outro. No entanto, a técnica de investigação principal é aquela que nós conhecemos há muito tempo em filmes, somente norte-americanos, o follow the money. Então tem que seguir o dinheiro. E depende muito da investigação. Às vezes pode partir do beneficiário, que por vezes tem um patrimônio inconsistente, totalmente com seus rendimentos lícitos, mas pode partir também daquele que pagou o suborno dos empresários. No Brasil, vários dirigentes das maiores empreiteiras brasileiras, infelizmente, se envolveram no pagamento de subornos a agentes públicos, vários deles foram condenados, inclusive os dirigentes da maior empreiteira brasileira, a Odebrecht. Em particular, aqui no Brasil,
nós temos um instituto chamado de foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, o que significa que autoridades políticas elevadas respondem não como cidadãos comuns, mas perante fóruns especiais. Então, por exemplo, um processo criminal, uma acusação criminal contra um deputado, contra um senador ou contra o presidente da República, só pode ser investigada e julgada perante o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o que não é muito próprio. É difícil porque o Supremo Tribunal Federal é uma corte com 11 membros, é uma corte relativamente pequena, e normalmente tem a sua agenda e os seus escaninhos sobrecarregados. No caso da Lava Jato, e nesse contexto, era muito mais fácil, no começo das investigações, né, que elas se direcionassem a quem pagava o suborno e, igualmente, aos intermediários, normalmente profissionais de lavagem de dinheiro, né, chegando aos agentes políticos, normalmente em um momento posterior. Quando chegava em alguém que tinha esse foro privilegiado, nós tínhamos que remeter o processo para o Supremo Tribunal Federal, para que ali fosse dada continuidade. E fizemos aqui, na Operação Lava Jato, recorremos a uma técnica de investigação que é muito bem sucedida no mundo inteiro, que é a utilização de colaboração premiada. Usar um criminoso como testemunha contra os seus pares. Porque, por vezes, somente o criminoso é que tem conhecimento e que pode indicar onde podem ser encontradas as provas daquele crime. O Per Camillo Davigo, aquele magistrado italiano, ele tem uma expressão, olha, corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se ambos se calarem, nós nunca saberemos. E, claro, aí existem também os críticos da colaboração premiada, e existem algumas críticas pertinentes, mas essa técnica, desde que utilizada com cuidado, pode contribuir muito para avançar as investigações. A regra número 1 é: ninguém pode ser acusado ou condenado só com base na palavra de um criminoso colaborador. Tudo que ele diz tem que ter prova de corroboração. É errado também falar que a Lava Jato foi baseada essencialmente em acordo de colaboração. Não. Muitas provas foram colhidas independentemente de colaborações. Por exemplo, contas milionárias na Suíça de diretores da Petrobras foram descobertas antes de qualquer colaboração. Agora, mesmo quando foi utilizada a colaboração, tudo teve que ser amparado por prova independente. E, às vezes, é o criminoso que tem condições de indicar, olha, paguei suborno ao agente político X através de um depósito numa conta X. Se a investigação vai lá e confirma esse fato e a ligação do agente com aquela conta, se tem uma prova bastante robusta. Ou não paguei em valores, mas providenciei para aquele agente político benefícios através de compra de propriedade, através de qualquer benefício tangível material que possa ser aí identificado. Então, é importante não ter preconceito em relação a essas técnicas especiais de investigação e, claro, quando usá-las com muito cuidado. Doctor Moro, ¿cuántos decenas de millones de dólares fueron devueltas en estos casos de corrupción? Eu me afastei do processo desde a minha saída do governo, então eu perdi um pouco essa conta. Mas, salvo o equívoco de lembrança, os valores recuperados foram muito expressivos, tanto por sequestro e confisco de bens, comício, né, como se diz aí, como também através dos próprios acordos de colaboração.
condição necessária para o acordo era que o criminoso restituísse todo o valor recebido indevidamente. E no caso das empresas que pagaram subornos, elas também ficaram sujeitas a elevadas indenizações. Posso estar errado aqui, mas mais de 8 bilhões de reais, quase 2 bilhões de dólares foram recuperados nessas investigações através desses processos. O sea, 2.000 millones de dólares. Isso, exatamente. Doctor Moro, cuando usted dejó de ser juez y pasó a ser ministro, apareció en el sitio Intercept una serie de grabaciones donde lo colocaban a usted pasar una fuente para el Ministerio Público, para los fiscales, que tendría información acusatoria, discutiendo si una operación debía ser pospuesta o no, recomendando que no se apelase el habeas corpus a un ejecutivo de Odebrecht. Y en ese reportaje de Roda Viva que les mencionaba, citaban el artículo 254 del Código Penal, que dice que un juez se debe eximir si fuera amigo o enemigo de alguna de las partes o si hubiera dado consejo a alguna de las partes. Y la pregunta es si al usted haberle dicho al fiscal, al Ministerio Público, lo que mencioné recién, se encuadraría dentro de esto del artículo 254 y que le explique a la audiencia, porque las diferencias entre el sistema procesal brasileño y argentino respecto de que el juez no pueda hablar con el fiscal son diferentes. Certo, é uma pergunta bastante pertinente. Esse é um tema ainda um pouco em discussão. Primeiro, houve um ataque hacker, né, ao telefone de um promotor e essas mensagens depois foram divulgadas. A origem delas é um ato criminoso. Bem, de todo modo, vamos esclarecer o primeiro ponto, que nós não temos aqui no Brasil, como existe na Argentina, e é um modelo europeu, o juiz de instrução. Então, o juiz, no Brasil, na fase de investigação, ele tem um papel principalmente passivo. Ele recebe requerimentos e decide sobre esses requerimentos das partes, da acusação, da defesa ou da polícia. Então, ele não tem, normalmente, iniciativa de determinar a realização de atos de investigação. E no Brasil, nosso sistema processual, o juiz que atua na investigação, ele continua atuando também na ação penal. Tem algumas críticas em relação a isso, mas muito decorre também do fato de nós não termos o juiz na fase de investigação como juiz de instrução, ou seja, como juiz com iniciativa. Isso acontece tanto lá em Curitiba, como acontece no Supremo, como acontece em todo lugar. Certo? Numa operação dessa espécie, que durou vários anos, não é incomum que hajam conversações entre o juiz, promotor, advogados. Isso é muito comum. Então, eu não tenho essas mensagens, né? Essas mensagens foram relacionadas lá supostamente de um telefone de um procurador, eu não tenho mais, não posso confirmar o teor delas, mas, por exemplo, uma que falavam que denotava parcialidade. O promotor me fala, olha, vou requerer a prisão preventiva de determinado fulano. E a minha resposta suposta seria, bem, para requerer tem que ter provas. Né? Então, assim, isso não é um conselho, isso é uma observação evidente, assim como o seu advogado. Muitas vezes chega o juiz, eu preciso soltar meu cliente porque ele é inocente. O juiz pode falar para ele, olha, então apresente as provas da inocência. Isso não é um conselho, isso é um tipo de diálogo que acontece. Né? Quem conhece os fóruns judiciais, pelo menos aqui no Brasil, acontece corriqueiramente. Né? Então, não existe essa situação de aconselhamento ou coisa parecida. O que nós recebíamos também na 13ª Vara, que era onde eu trabalhava, como a Operação Lava Jato ganhou uma projeção enorme, o leigo ele não conhece direito o papel do juiz e o papel do Ministério Público.
tá? Ou dos fiscais. Então, era muito comum que, na 13ª Vara, nós recebêssemos o que a gente chama de notícia-crime, relatos de diversas pessoas dizendo que fulano X cometeu um crime, que existe um esquema de corrupção em um lugar ou outro. E o que nós fazíamos? Quando nós recebíamos esses relatos, nós encaminhávamos ao Ministério Público, aos fiscais, sem fazer juízo de valor, né? E sem que isso significasse também, olha, para fazer isso ou aquilo. Recebia um relato de um crime e encaminhava ao Ministério Público. Isso acontecia com frequência. Pode ser que seja essa a situação mencionada nessa mensagem. Não é um caso em que o juiz, olha, ouça a testemunha para condenar o fulano X, mas sim que foi encaminhado aqui um relato de uma testemunha, está repassando. Certo? Mas essa é uma questão que está aqui em debate. Tá? Essas mensagens, como disse, têm uma origem criminosa. A autenticidade dessas mensagens não foram confirmadas. São mensagens de anos atrás, eu não tenho mais, não tenho como confirmar o exato teor delas. Mas o que acontece? O que eu vi, pelo menos na imprensa, que foi divulgado com sensacionalismo por esse site Intercept, não existem ali situações de condutas impróprias. Alguém forjou provas, alguém buscou que determinada pessoa fosse condenada ou absolvida indevidamente, não houve nada disso. Aí esses conselhos são não são conselhos propriamente disso, são interlocuções como acontecia do juiz com a defesa, né? Doctor Moro, déjeme entrar en su experiencia como ministro de Justicia. Primero, hablemos de aquellas cuestiones en las que su intervención no nos deja satisfecho. Escuché decir que hubo una caída de los principales crímenes de 22% en el año que usted fue ministro respecto del año anterior, que los asesinatos de 37.000 pasaron a 29.000. Y me gustaría que, como usted además era ministro de Justicia y Seguridad Pública, le contara a la audiencia argentina en qué sentido y con qué medidas se mejoraron la seguridad pública en Brasil. Bem, nós temos um problema sério no Brasil e eu acho que, em determinado nível, isso também é algo que diminui o nosso potencial como país de desenvolvimento econômico e democrático, que é a insegurança pública. Nós temos elevados indicadores de assassinatos, de roubos, muito superiores, por exemplo, ao da Argentina. E, assumindo o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, nós buscamos principalmente incrementar a integração entre as variadas polícias do país. Nós temos Polícia Federal, mas temos também polícias estaduais, né, muito diferentes e que, por vezes, não se conversam, não trocam informações. Então, nós buscamos fortemente promover políticas de integração, de troca de inteligência, de troca de banco de dados. Além disso, nós tratamos com muita dureza organizações criminosas violentas. Nós temos organizações criminosas no Brasil, a maior delas é o chamado PCC, né, que, inclusive, já promoveu até atos de caráter terrorista no passado, assassinatos de agentes públicos, e nós adotamos uma política de endurecimento, na forma da lei, evidentemente, contra essa organização, principalmente buscando identificar patrimônio, confiscar, também incremento de apreensão de drogas, mas principalmente isolar as lideranças criminosas em presídios de segurança máxima e controlar as comunicações dessas lideranças com o mundo externo, para que elas, dentro da prisão, não pudessem mais emitir ordem de prática de crimes para fora desses presídios. Como boa parte da violência, principalmente os assassinatos, nas maiores cidades do Brasil, inclusive nas periferias,
está relacionada a ações do crime organizado, disputas entre traficantes de drogas ou disputas entre traficantes e seus consumidores, em minha avaliação, houve um efeito positivo de decréscimo desses crimes. Claro que aqui foi uma ação não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e, pontualmente, dos próprios prefeitos e municípios. Fora isso, nós tivemos algumas ações muito estratégicas, né, de, por exemplo, reforço de controle e vigilância nas fronteiras. Nós temos uma fronteira muito ampla no Brasil e havia sempre uma reclamação forte contra o descontrole que favorecia criminosos. Nós tivemos também um programa chamado Em Frente Brasil, que implicava uma atuação conjunta do governo federal, do governo do estado e com os municípios para ações de diminuição da violência urbana. Eu tive, inclusive, na Argentina para conhecer um programa desenvolvido pelo Ministério da Segurança, conheci a ex-ministra Patrícia Bullrich, que é um programa que foi até baseado nas UPPs do Rio de Janeiro, estava sendo aplicado aí em áreas violentas, né, da Argentina. Fugiu aqui o nome do programa especificamente, mas acho que Cidades Seguras, algo dessa espécie, que me pareceu uma experiência também bastante interessante, que é colocar a polícia perto da população, realizando policiamento comunitário, né, e principalmente naquelas regiões que se caracterizam por certo abandono da parte do poder público. Então, nós tivemos essa queda dos principais indicadores criminais. Roubo à carga no Brasil, por exemplo, chegou a diminuir 40%, mas claro que os números remanescentes ainda são muito altos, né? Precisa continuar essa política, principalmente de integração e de combate ao crime. É certo que, para enfrentar elevados índices criminais, é inegável que políticas sociais, educação, serviços públicos são igualmente essenciais. Mas isso não diminui a necessidade de continuar combatendo os criminosos, né? Nós vemos essas comunidades, muitas vezes, afetadas por elevados índices de pobreza e com sensação de abandono, dominadas por criminosos. O que tem que fazer? O Estado tem que chegar a essas comunidades com serviços públicos básicos e buscar reativar a economia, mas, ao mesmo tempo, tem o dever de retirar de circulação, com investigação e prisão, esses criminosos que afetam o bem-estar dessas comunidades. Doctor Moro, ahora hablemos de los problemas que tuvo como ministro de Justicia. Le sacaron parte de sus atribuciones, que se la pasaron al Ministerio de Economía y del Banco Central respecto de los crímenes financieros. Se creó un área de jueces de garantía en la que usted no estaba muy de acuerdo. Al mismo tiempo, hubo una suspensión de los radares en las autopistas federales que trajo un significativo aumento de muertes por accidente de tránsito, y usted tampoco estaba de acuerdo. Y después, finalmente, la investigación de la Policía Federal de Flavio Bolsonaro y su padre, que probablemente por eso el presidente quiso poner un jefe de policía federal que le respondiera a él, y ahí usted terminó renunciando. Se decía en Brasil, a lo largo de los últimos meses, ¿hasta cuándo está dispuesto Moro a tragarse sapo? ¿Podría contarnos a la audiencia argentina aquellas cosas en las que tuvo frustraciones como ministro? Como ministro, foi possível avançar bastante, como eu disse, nessa parte de combate à criminalidade violenta e à criminalidade organizada. Essas quedas foram muito expressivas e não tinham precedentes históricos no Brasil, então eu vejo como uma grande realização. Praticamente quase 10 mil brasileiros a menos assassinados em 2019 do que haviam sido assassinados em 2018. Então, isso nos trouxe muita alegria. E o trabalho como ministro
é sempre um trabalho de tentar concretizar uma agenda junto ao Congresso, junto ao Judiciário, junto dentro do próprio Executivo. Paulatinamente, algumas frustrações foram surgindo, principalmente na minha avaliação, com todo respeito, por uma falta de apoio do próprio Poder Executivo, o Planalto, em relação a essa agenda anticorrupção. E claro que o presidente ele é o seu superior hierárquico, que algumas decisões foram tomadas pelo presidente e impostas, essa questão dos radares, por exemplo, mas foi algo momentâneo, porque logo em seguida essa decisão presidencial foi atacada no Poder Judiciário, que determinou a retomada, a recolocação dos radares nas rodovias, então foi algo assim momentâneo. Infelizmente, durante esses meses houve de fato um incremento nas mortes e acidentes na rodovia, mas como ministro não se tem uma autonomia completa. Eu prossegui na minha função e na minha agenda até o momento que entendi que se tornava insustentável a minha permanência, por entender que o presidente teria realizado uma interferência política, né, no âmbito da Polícia Federal. A Polícia Federal brasileira é um órgão de grande reputação, foi ela que realizou a investigação no caso da Operação Lava Jato, né, e é uma polícia de investigação, que investiga crime organizado, que investiga uma série de crimes federais, inclusive casos de corrupção. Certamente, qualquer corpo policial pode sofrer alterações ou modificações. No entanto, eu entendi que as razões que me foram apresentadas para fazer a modificação não condiziam com aquilo que eu defendia, e aí eu deixei o governo, né, e entendi também de declinar os motivos da minha saída. No fundo, como eu disse, a questão do combate à corrupção está intimamente relacionada com o rule of law, o império da lei e com o Estado de Direito. Então, as instituições de polícia judiciária, de polícia de investigação, têm que ter a sua autonomia preservada. E como já vinha essa frustração decorrente também de alguns outros atos do presidente com os quais eu não concordava, eu não me senti confortável em permanecer como ministro. Tá? Mas, sobre detalhes, eu acho que não é aqui pertinente, porque existe uma apuração, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e esses detalhes já foram informados nessa investigação. Finalmente, por mi parte, doctor Moro, leí su última columna publicada en Globo, titulada Contra el populismo, y un reportaje en Fola de San Pablo este domingo, en el que usted planteaba una coincidencia en un punto entre Bolsonaro y Lula respecto del negacionismo. Usted decía de que así como el presidente tenía una actitud negadora respecto del coronavirus, usted le reclamaba a Lula y al PT que pidieran disculpas porque durante su gobierno hubo el mayor acto de corrupción y que esa era una actitud negacionista también. Y usted hablaba de populismo tanto de derecha como de izquierda, o sea, era tan populista Bolsonaro en algunas actitudes como Lula en otras actitudes. Entonces le pediría una reflexión final sobre su mirada de cómo el populismo o cómo la corrupción puede afectar tanto a la derecha o a la izquierda. A minha visão é que nós temos um sério problema, claro que não pode ser generalizado, mas nós temos um sério problema com o populismo na América Latina. Claro que isso afeta também outros países, né, no mundo, mas o que eu chamo aqui de populismo, que pode ser tanto de direita como de esquerda, é esse discurso que muitas vezes apela para o irracional, apela para a polarização política, né, apela para essa criação de divisões na sociedade entre amigos e inimigos, quando, na verdade, numa sociedade democrática, nós podemos ter divergências, mas dificilmente
inimigos apenas, nem colocaria assim, aqueles que talvez infringem a lei, cometem crimes, nem prefiro utilizar essa expressão inimigos nesse caso, mas dentro de uma democracia o que nós temos que ter é tolerância, diálogo e construção de políticas públicas racionais e inteligentes. E uma forma de coibir esse diálogo, de impedir a criação de políticas públicas consistentes, é essa atitude muito presente em políticos populistas de até mesmo negar a existência do problema. Ou apostam em soluções falazes, que não têm amparo, ou até mesmo negam a existência do problema. No Brasil, isso pode ser identificado hoje com a postura do presidente da República em relação à pandemia do coronavírus, que é uma postura principalmente negacionista quanto à gravidade do problema. O próprio presidente utilizou expressões diminutivas em relação à pandemia. É certo que a pandemia, a questão da saúde tem que ser enfrentada, mas também a questão da economia, né? Porque, afinal de contas, essas medidas de isolamento e quarentena afetam renda e emprego das pessoas, mas isso não justifica, em qualquer hipótese, colocar a saúde como secundário e o combate à pandemia como secundário. Da mesma forma, esse negacionismo eu vi no Partido dos Trabalhadores. Tá? O esquema gigantesco de corrupção na Petrobras aconteceu durante o governo federal, o presidente que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. E o esquema criminoso servia para enriquecer ilicitamente agentes, funcionários públicos, mas também agentes políticos e para financiar ilegalmente campanhas. Quando se nega a existência do fato, há uma dificuldade até de superação. E como se supera o problema, o erro, é normalmente reconhecendo a sua existência. Se não reconhece a existência do erro, fica muito difícil, né, a superação dessa questão. Então, eu insiro, hoje nós temos tanto o populismo de esquerda como o populismo de direita na região, normalmente impactando o potencial dos países da região, tanto em termos de avanço em pautas como economia, distribuição de renda, avanço de direitos humanos, combate ao crime. Enfim, nós precisamos de mais racionalidade política na América Latina e menos polarização, né? Porque a polarização dificulta o diálogo e dificulta a construção dessas racionalidades. É basicamente essa a minha posição. E nós temos que partir do pressuposto que democracia e Estado de Direito, né, compreendido aqui o império da lei, seja para proteger o vulnerável, como também para punir o poderoso que abusa do poder, são pontos fundamentais da construção de democracias e economias mais sólidas. Doctor Moro, finalmente le pido una reflexión dirigida a los académicos, tanto a los que han apoyado esta conferencia y esta intervención suya, como los que la han rechazado respecto a la libertad de expresión. Mais uma vez, eu diria que o episódio anterior do cancelamento na Universidade de Buenos Aires, eu não tenho uma questão pessoal envolvida, eu acho que é fruto basicamente de incompreensão, né, do que foi a Operação Lava Jato, de distorção de alguns fatos envolvidos nesse processo e principalmente da polarização política. Essa polarização política, ela acaba contaminando o ambiente do debate, podendo chegar, como chegou nesse caso, a uma situação de censura. Ao invés de ouvir a palavra, ao invés de ouvir as explicações, ao invés de ouvir os fatos, e os fatos são coisas teimosas, né, se pretende simplesmente calar, se pretende fechar os ouvidos. Então, aquele episódio, a meu ver, foi um tanto quanto negativo, mas, mais uma vez, sem qualquer mágoa em relação à universidade ou aos seus docentes ou discentes,
Eu penso apenas que há uma incompreensão e que esse tipo de episódio nos serve para colocar a cabeça no lugar, né? E retomar essa compreensão de que sem o diálogo e com menos polarização, com menos rancor, é que nós conseguimos avançar numa sociedade democrática que tem que ser principalmente tolerante em relação a ideias alheias. Apesar disso, esse episódio, né, propiciou que nós pudéssemos realizar esse debate hoje, né, um debate muito oportuno, e que nós inseríssemos na pauta essa questão sobre a liberdade de expressão, especialmente no ambiente acadêmico, né? No ambiente acadêmico, em particular, a liberdade de expressão, o debate de ideias, o compartilhamento, a crítica respeitosa são fundamentais, tá? Porque, afinal de contas, na academia, nós queremos produzir ciência, queremos produzir conhecimento, e o cerceamento do debate não ajuda esse tipo de construção. Basicamente isso. Doctor Moro, muchas gracias por su tiempo. Fue un placer escucharlo. Muito obrigado, mais uma vez. E boa sorte na Argentina, né? Todos nós aí sofrendo com essa pandemia, aqui no Brasil também. Na Argentina também tem as suas dificuldades, graças a Deus, até o momento com menor impacto, né? Mas desejar sorte a todos os argentinos. Muito obrigado, doctor Moro. Até lá.